amigos, irmãos, ouvintes da web Rádio Ser Fraterno, sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de prece, a mais este momento de vibrações por nós e pelos nossos queridos. E iniciamos a prece desta noite agradecendo a Deus pela oportunidade de vida, agradecendo a Deus por tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. As dificuldades, as oportunidades, o crescimento, a luta, a renovação. Agradecemos a Deus porque cada uma destas situações, quando bem vividas, quando reconhecidas, nos trazem a fortaleza para que modifiquemos o nosso ser eterno. Lembramo-nos de uma passagem tão bonita em que Chico, Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, passava por dificuldades e foi lembrado por um de seus mentores espirituais de uma singela passagem. Contava-se que os pássaros estavam tristes e desanimados porque necessitavam andar, necessitavam ficar à mercê de predadores, à mercê dos temporais, à mercê de todas as dificuldades que o peso de suas asas, que a sua fragilidade impunha, por estarem na terra, por estarem caminhando como outros animais que possuem 4 patas, como outros animais maiores. E estas aves, tristes, desalentadas, resolveram se reunir e conversar com o Criador, buscando nele o amparo e o direcionamento, buscando nele o conforto, o entendimento do porquê deveriam sofrer tanto, do porquê suas asas ficavam tão pesadas, do porquê não podiam se abrigar em tocas como tantos outros irmãos, do porquê estavam sempre à mercê de predadores ágeis. Enfim, estas pequeninas aves, em reunião, decidiram procurar o Criador e se dirigiram ao alto do monte buscando a Ele. Mostraram as suas tristezas, mostraram as suas decepções, mostraram os seus desânimos, mostraram as suas fragilidades. E foi então que o Criador amorosamente lhes disse: "Mas meus pequeninos, eu lhes dei a grande oportunidade de libertação. As vossas asas não são o motivo da vossa tristeza, mas deve ser o motivo para que vocês alcancem o céu." E as aves se entreolharam, ficaram confusas e pediram ao Criador que orientasse, que lhes mostrasse o que ele estava dizendo. Então o amoroso Criador mostrou a elas que poderiam voar, que poderiam alcançar os céus, que poderiam se abrigar em árvores, que poderiam se abrigar em montanhas. Ensinou a estes pequeninos seres como utilizar as suas asas. E desde então as aves regorjeiam pelos céus, voam livres, felizes, cantando, agradecendo ao Criador por tamanha dádiva, por tamanho amor. E cada um de nós, quando compreende que também possui as asas da libertação, que também possui as asas da emancipação, prossegue feliz, prossegue harmonizado, prossegue agradecido ao Criador, ao nosso Pai, por tudo aquilo que passou, por tudo aquilo que aprendeu,
por tudo aquilo que vivenciou, que nada mais foi do que o grande impulso para que pudesse abrir as suas asas libertadoras, as suas asas emancipadoras. E na lembrança desta passagem, do generoso amigo espiritual, nós rogamos ao Pai que nos fortaleça, que não nos deixe esquecer que em toda a sua obra, em toda a sua criação, existe sabedoria, existe sempre o amor, a bondade, existe sempre um porquê. E se em algum momento passamos por privações, dificuldades, obstáculos, divergências na família, divergências no trabalho, nada mais é cada uma desta situação a oportunidade para que cresçamos, para que nos transformemos, para que sejamos cada vez mais emancipados das tristezas, das dores, das decepções. Que saibamos prosseguir sem nos lamuriar, que saibamos enfrentar estas dificuldades sem nos fazer de coitados, sem nos fazermos de negligenciados ou de abandonados pelo Criador. Abençoa igualmente, Senhor, todos aqueles que são lembrados diariamente em nossas preces e vibrações individuais. E nas preces e vibrações coletivas também, Senhor, pedimos pelo nosso planeta, pedimos pelos países que se encontram em guerra, pelas nações em desarmonia, em conflito. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, pelos nossos governantes, que conduzem todos os irmãos que habitam neste grandioso país, nesta belíssima pátria, a pátria do Evangelho. Pedimos também, Senhor, pelos governantes da nossa cidade, por aqueles que têm o poder, a possibilidade de transformar, de operar as mudanças necessárias a trazer o bem-estar, a dignidade, o conforto às milhares de pessoas que habitam ao nosso redor. Que sejamos nós também abençoados e envolvidos por estas vibrações, que a nossa água possa receber o fluido necessário para o nosso refazimento físico e espiritual. E não nos esqueçamos em momento algum de vibrar e orar também pelos pequeninos de Francisco, irmãozinhos menores da criação, mas não distantes do amor e da sabedoria do Pai. Irmãozinhos estes que hoje nos serviram de alerta, de referencial para a prece desta noite. Irmãozinhos que muitas vezes estão sob o nosso cuidado e também estão afetados pelas nossas atitudes, pelos sons que as nossas máquinas, que as nossas comemorações emitem. Que cada um destes irmãos do céu, da terra, da água, estes irmãozinhos menores, possam ser envolvidos pelas bênçãos e pela proteção do Criador. Obrigada, Pai, pela oportunidade de realizar mais esta prece, mais esta vibração. Obrigada aos criadores desta rádio e aos irmãos que nos deram a oportunidade de aqui estarmos. Que assim se faça, graças a Deus.